Houve um tempo em que sair para dirigir à noite era o meu programa favorito. Mas isso mudou depois dessa experiência. Lembro-me de quando fui passar alguns dias com minha avó no interior, e a vida por lá, depois do anoitecer, tornava-se bem monótona. A loja mais próxima era um pequeno restaurante de madeira a 1 hora de distância, e as pessoas daquela região eram idosas e um tanto solitárias. Por isso, eu me via sozinho com frequência, sem muito para me entreter. Sempre que o tédio batia, pegava emprestado o velho Mustang vermelho do meu avô e saía para dar uma volta depois do jantar. Não havia nada como a tranquilidade de dirigir por estradas desertas sob um céu estrelado. Até que encontrei alguém que me fez perder o gosto por dirigir sozinho à noite. Era uma sexta-feira quente e parei no posto de gasolina para comprar algumas cervejas antes de começar minha viagem. Depois, voltei para o carro e abri as janelas para deixar o vento fresco acariciar meu rosto. Estava no lugar perfeito para apreciar minha bebida enquanto dirigia. Nunca ultrapassava o limite de velocidade e sempre respeitava as sinalizações. Naquele momento, eu dirigia por uma estrada tranquila e vazia, ouvindo o rádio e curtindo minha cerveja, quando precisei parar em um semáforo vermelho. Olhei ao redor e percebi o quão deserto tudo parecia. Mas, de repente, uma música que eu adorava começou a tocar. Virei para aumentar o volume do rádio. Foi então que algo na calçada à minha esquerda chamou minha atenção. Na distância, sob a sombra de uma árvore frondosa, havia uma figura estranha. Não conseguia enxergar direito por causa da escuridão, mas um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que aquela figura estava me observando. Senti um certo desconforto, então buzinei, esperando que ele fosse embora. Mas, para minha surpresa, ele começou a se mover em direção à luz do poste. Era um homem velho, talvez na casa dos 50 anos ou mais, vestido de um jeito bizarro, como uma mistura de palhaço e personagem de terror. Ele usava uma peruca azul estilo afro, uma gravata vermelha sem camisa e um short com estampa da bandeira dos Estados Unidos. Parecia algo saído de outro mundo. Ele calçava botas marrons, que pareciam ser 2 números maiores do que o pé dele, e tinha o rosto pintado de branco, com sombras vermelhas ao redor dos olhos e um sorriso distorcido pintado nos lábios. Mas o que mais me incomodava era o fato de seu corpo estar coberto de pelos, o que o tornava ainda mais perturbador. Parecia que tinha saído de algum desfile insano, mas não havia nenhum evento na cidade. Pelo menos, não que eu soubesse. De repente, ele parou bem na frente do meu carro e sorriu para mim. Seus olhos verdes eram inquietantes, e seus dentes estavam manchados com algo que parecia sangue. Meu estômago revirou. Havia algo arrepiante naquele sujeito. Nesse instante, o semáforo ficou verde. Eu sabia que precisava ir embora, mas ele continuava parado na minha frente. Com a ansiedade tomando conta do meu corpo, subi os vidros da janela e tentei arrancar rapidamente. Porém, justo quando passei ao lado dele, soltei a embreagem e o motor morreu. Fiquei paralisado dentro do carro, sentindo que, de alguma forma, aquele estranho tinha congelado o tempo. Como se tivesse lançado um feitiço sobre mim e sobre o carro, forçando tudo a parar ali, bem ao lado dele. Eu não sabia o que fazer. Minha mente ficou em branco e a tensão tomou conta. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar para ele, preso em um momento que parecia durar uma eternidade. Então, ele se inclinou e chegou mais perto da minha janela. Meu coração disparou e, ao observá-lo de perto, vi que seus olhos pareciam malignos e seu sorriso distorcido me provocou um calafrio. Foi quando ele disse, em um tom sinistro: "Viva os Estados Unidos! Mas você não parece ser daqui." Aquela foi a primeira vez que me senti realmente desconfortável. Para ser sincero, sou meio latino e meio asiático, então seu comentário racista me machucou. Mas, naquele momento, eu estava tão apavorado que não consegui dizer uma palavra. Minha respiração ficou pesada. De repente, o cara sorriu de novo e, para meu horror, lambeu o vidro da minha janela. Foi nesse instante que recuperei um pouco da minha coragem, lembrando-me de que ele não poderia entrar, já que as portas estavam trancadas. Então, gritei: "Sai do meu carro, seu maluco!" Porém, em vez de ir embora, o sorriso dele se transformou em uma careta de fúria. Então, ele escancarou a boca e gritou como um psicopata: "Qual é o seu problema, cara?
Você é quem tem que sair daqui. Você não pertence a este lugar. Eu já estava no meu limite. Então, liguei o motor e tentei arrancar. Felizmente, assim que virei a chave, o carro pegou. E o homem deu alguns passos para trás. No calor do momento, tive uma ideia muito estúpida. Tomado pela raiva, abaixei o vidro e joguei uma garrafa vazia de cerveja na cara dele. Tudo aconteceu muito rápido. O cara nem teve tempo de reagir antes que a garrafa estourasse em seu rosto. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e disparei, ouvindo seu grito de fúria enquanto sumia pelo retrovisor. Quando olhei para trás, vi que ele estava agachado no chão, cobrindo o rosto ensanguentado. Aquela noite, voltei para casa sem saber como. Estava tão aterrorizado que nem percebi quando já estava estacionado na garagem. Depois disso, fiquei 3 dias trancado em casa, sem sair nem para fora da porta, com medo de que aquele cara pudesse me encontrar e se vingar. Minha avó percebeu que algo estava errado e perguntou o que havia acontecido. Mas eu apenas forcei um sorriso e tentei esquecer o incidente. Porém, 4 dias depois, eu estava dormindo no meu quarto quando ouvi vozes no andar de baixo. Curioso, desci as escadas lentamente e vi minha avó conversando com um policial. Mas quando ele olhou para cima e nossos olhos se encontraram, um arrepio gelado percorreu meu corpo. Os olhos dele eram verdes e demoníacos, exatamente como os do cara daquela noite. O mais estranho era seu rosto. Estava limpo e barbeado, mas dava para ver uma cicatriz mal curada no alto do nariz. Ele me encarou como se tentasse lembrar de algo. Então, disse a minha avó: "Esse deve ser seu neto, imagino." "Sim, ele veio passar uns dias comigo." Ela respondeu. "Ah, que bom. Sempre é ótimo passar um tempo com os netos, não é?" Minha avó sorriu, mas eu permaneci imóvel. Então, o policial continuou: "Os Estados Unidos sempre acolhem a todos. Este país tem espaço para todo mundo. Viva a América!" E, assim, foi embora tão rápido quando chegou. Eu estava em choque. Levei alguns minutos para sair do meu estado de paralisia antes de correr até minha avó e perguntar como ela o conhecia. Ela ficou surpresa e disse que nunca o tinha visto antes na vizinhança. Naquele momento, eu soube que algo estava terrivelmente errado. Sem pensar 2 vezes, corri até a delegacia e contei a um policial tudo o que havia acontecido com aquele lunático. Depois de ouvir meu relato, ele me acompanhou até a casa para garantir que tudo estava bem. No entanto, ao entrar, me deparei com uma cena de puro caos. A casa estava destruída. Alguém havia invadido e rasgado o sofá com múltiplas facadas. Todos os vasos estavam quebrados. O algodão dos estofados estava espalhado pelo chão e a cozinha estava coberta por cacos de vidro. Era um verdadeiro cenário de terror, mas nada se comparava ao que encontramos no quarto da minha avó. Sobre a cama, havia um guaxinim decapitado e estripado, seu sangue espalhado por todos os lençóis. Minha avó quase teve um ataque cardíaco ao ver aquilo. Mas o pior ainda estava por vir. Ao entrar no meu quarto, vi algo que gelou minha espinha. Na parede branca, alguém havia escrito com sangue: "Você não pertence a este lugar. Nós nos encontraremos novamente." A polícia revistou a casa inteira e coletou todas as evidências que puderam. Eles nos orientaram a ficar em um hotel pelos próximos dias, até que as investigações avançassem. 2 dias depois, finalmente prenderam o sujeito. Descobriram que ele estava vivendo na floresta próxima. Ao investigar seu passado, a polícia revelou que ele havia sido um general do exército, mas fora internado em um hospital psiquiátrico devido ao seu comportamento violento e racista. Ele havia escapado meses atrás e ferido um policial antes de roubar suas roupas. O pobre oficial foi encontrado amarrado e ferido dentro de uma cabana abandonada no meio da mata. Eu me senti aliviado ao saber que aquele lunático finalmente estava atrás das grades. Tudo aquilo parecia um pesadelo, mas pelo menos minha avó e eu estávamos seguros, longe das garras desse maníaco. Meu nome é Albert. Tenho 49 anos e sou caminhoneiro. Tenho uma ótima esposa e 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. O mais novo, Leonard, tinha acabado de completar 12 anos, e esse é um grande momento na nossa família. Sempre que um dos meus filhos chega a essa idade, temos uma tradição.
Ele me acompanha em uma viagem de caminhão durante as férias de verão. Naquela manhã, Leonard estava empolgado e me perguntou: "Para onde vamos, pai?" Sorri para ele e respondi enquanto ligava o motor: "Vamos pegar a Rota 481. Eu sou o único caminhoneiro da empresa que encara esse caminho. Então meu chefe me manda para lá e me paga um extra. Esse dinheiro é o que usamos para nossa viagem anual para a Disney." "Por que só você faz essa rota?" Léo perguntou. Brinquei. "Porque meus colegas são os covardes." Leonard riu, mas logo perguntou de novo, agora mais sério: "Você é mesmo o único que vai por lá?" "Sim. Dizem que essa estrada era a antiga Rodovia 66, mas mudaram o nome porque ela é conhecida como a Rodovia do Diabo. Dizem que coisas estranhas acontecem por lá." Léo estremeceu e perguntou: "Você não tem medo disso tudo?" Balancei a cabeça. "Viajo por essa rota há anos e nada de ruim nunca me aconteceu. São só histórias para assustar as pessoas. Então não se preocupe. Não vamos ver fantasmas nem nada assim." Léo ficou pensativo. Dava para ver que estava um pouco nervoso. Para descontrair, liguei o rádio em uma estação de comédia. A viagem foi tranquila o dia todo. A estrada estava calma e tudo corria bem. Quando a noite caiu, dirigi até um posto de parada que eu já conhecia daquela rota. Tudo parecia normal até que, de repente, passei por um buraco enorme e ouvi um barulho estranho. "Que diabos foi isso?" falei, sentindo o caminhão começar a tremer. Eu podia ouvir faíscas saindo dos pneus e, com muito esforço, consegui manobrar o caminhão para o acostamento e pará-lo. "Leonard, fica no caminhão enquanto eu vejo o que aconteceu." Avisei e saí para investigar. Quando olhei para os pneus, congelei. Todos estavam completamente murchos. "Não pode ser", murmurei, inconformado. Voltei para a cabine e liguei para o meu chefe. Ele disse que enviaria ajuda, mas que só chegariam na manhã seguinte. Você não imagina o frio na espinha que senti ao pensar em passar a noite ali. Mas não queria assustar Léo. Então, peguei alguns sanduíches e refrigerantes no cooler e decidi abrir uma cerveja para me acalmar. Estávamos jantando quando Leonard disse: "Pai, eu preciso ir ao banheiro." "Droga", pensei. Olhei no relógio. Eram 3 da manhã. Eu estava morrendo de sono, mas sabia que não podia deixá-lo ir sozinho. "Tá bom, vamos lá", respondi, pegando a lanterna. Saímos e caminhamos para o lado do caminhão. Tudo estava completamente escuro. O céu não tinha estrelas nem lua, e por algum motivo aquilo me deu um arrepio. Fiquei esperando Léo terminar, mas então comecei a ouvir passos se aproximando. Não queria alarmá-lo, então respirei fundo e disse: "Tá quase pronto, filho. Aqui fora é perigoso. Melhor voltarmos para o caminhão." Mas os passos ficaram mais altos. Liguei a lanterna e a apontei na direção do som. Nada. De repente, uma sombra começou a se mover rápido em nossa direção. "Pai, o que é isso?" Léo perguntou com a voz trêmula. "Só entra no caminhão, filho", ordenei, abrindo a porta e empurrando ele para dentro. Assim que entramos, bati a porta com força. "O que está acontecendo, pai?" Léo murmurou, nervoso. "Eu não sei, filho", respondi, sentindo meu coração disparar. De repente, começamos a ouvir batidas ao redor do caminhão. Eram firmes, quase rítmicas. Naquele momento, olhei para frente e vi um caminhão vermelho se aproximando em uma velocidade impossível. Em um piscar de olhos, ele parou no acostamento, bem de frente para nós. Liguei o farol alto para tentar ofuscar o motorista, mas o que vi me congelou até os ossos. O caminhoneiro não parecia humano. Era uma criatura com chifres e uma aura sombria e gelada ao redor dela. Aquele ser me encarou por um tempo que pareceu uma eternidade. Seu olhar me deixou completamente paralisado, como se tivesse controle sobre cada célula do meu corpo. De repente, o caminhão vermelho acelerou. Num piscar de olhos, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tenho vergonha de admitir, mas naquele momento, eu realmente me caguei de medo. Na manhã seguinte, conversei com outros caminhoneiros na oficina. Eles me disseram que muitos já tinham visto aquele caminhão vermelho na estrada à noite. Era por isso que ninguém pegava aquela rota. Foi a última vez que trabalhei naquela estrada. Pedi demissão naquele mesmo dia e resolvi abrir meu próprio negócio.
deixando a rodovia 481 e todas as suas histórias estranhas para trás. Eu nunca mais passaria uma noite naquele lugar. Você se lembra daqueles dias antes de todos termos celulares? Quando o mundo não era tão interligado e a ajuda não estava sempre a um botão de distância. Nos anos 90, se você ficasse preso no meio da estrada, era questão de sorte. Por quê? A menos que alguém parasse, você não podia contar com socorro. Eu sempre costumava parar se via um carro quebrado ou alguém pedindo carona na estrada. Mas depois do que aconteceu comigo quando eu tinha 32 anos, pensei duas vezes antes de ajudar alguém. Foi no verão de 1994 que encontrei dois caras enquanto viajava pela Rota 50, no Colorado. Chovia torrencialmente naquela noite e de repente vi um sedã vermelho estacionado no acostamento com o capô aberto. Um dos homens estava quase até a cintura dentro do motor, com apenas as pernas para fora, como se o carro estivesse o engolindo. Sem querer, ao passar, acabei espirrando um pouco de água nele. Me senti um pouco mal por isso. Uns 20 metros à frente, decidi dar a volta e ver como poderia ajudar. Ao me aproximar, abaixei o vidro e gritei: "Ei, mal aí pelo banho, cara!" O sujeito saiu de trás do capô e eu percebi que ele tinha por volta de 1,80 metros de altura. Vestia uma jaqueta branca cheia de manchas de óleo. "Bem, você chegou na hora certa", disse ele, batendo o capô com força. "Eu adoraria ir até a cidade, se não for muito incômodo. A propósito, meu nome é Charles. Prazer em te conhecer." Ele estendeu a mão para me cumprimentar. "Ah, o prazer é meu. Me chamo Eric", respondi, apertando sua mão e me oferecendo para ajudar. A porta do passageiro já estava aberta, então Charles entrou no carro. A chuva estava cada vez mais forte, e os limpadores de para-brisa mal davam conta. Tentei puxar papo com Charles algumas vezes, mas suas respostas eram curtas, geralmente monossílabas. Ele parecia ser um homem de poucas palavras, mas ao mesmo tempo, demonstrava estar inquieto. Ansioso, ele olhava para fora como se estivesse procurando algo, e um pequeno sorriso estranho brincava em seu rosto. "Sabe o que aconteceu com seu carro?" perguntei. Pela primeira vez, ele pareceu se animar um pouco. "Sim, tive um problema com as velas de ignição", explicou. "Poxa, e o que houve com elas?" Charlie soltou uma risada nervosa antes de responder. "Elas foram roubadas." Fiquei sem entender. "Roubadas?" "Sim, totalmente. Eu dei carona para um cara alguns quilômetros atrás." Minha mente começou a processar as palavras dele. "Sério?" perguntei, tentando digerir a informação. "Pois é bom ter cuidado com quem se dá carona hoje em dia." O sujeito parecia jovem, não tinha mais de 20 anos. Pediu para eu parar porque queria mijar. Aí, bem na hora, ele me assaltou. Levou minhas velas de ignição para que eu não pudesse segui-lo. Essas novas gerações são ingratas e cruéis. "Tá vendo? Igual você agora. Um favor que fiz. E olha como me pagaram." Esses jovens de hoje", murmurei. Mas uma voz na minha cabeça começou a questionar se eu realmente tinha feito bem em deixar aquele estranho entrar no meu carro. Eu já estava começando a ter dúvidas sobre Charles quando, depois de uns 10 quilômetros, vi uma silhueta andando devagar pelo acostamento, o polegar erguido. "Ele, esse desgraçado me roubou", Charles gritou de repente. Hesitei por um instante. O rapaz estava a uns 100 metros de distância e a estrada estava escorregadia. "Tem certeza que é ele?" perguntei, pisando no freio. "Sim." "Para!" gritou Charles, agarrando o volante. O carona percebeu que nos aproximávamos e se jogou para fora da estrada. Charles, tomado por uma fúria repentina, puxou o volante na direção do garoto. Meu coração disparou. Fiquei com medo de frear. Lutei com Charles pelo controle do carro, e no meio da confusão, senti um golpe brutal no rosto. O cotovelo dele acertou meu nariz em cheio, e senti meu septo se partir. O sangue escorreu pelo meu queixo enquanto minha visão ficava turva. Naquele momento, o carro perdeu completamente o controle. Derrapamos para fora da pista e batemos com força no guarda-reio. A última coisa que lembro foi o som do carro deslizando pela encosta antes de tudo escurecer. Quando acordei,
A primeira coisa que ouvi foi o som da chuva, mas ao meu redor, tudo estava escuro. Senti o chão sujo debaixo de mim. Ao tentar mexer as mãos, percebi que estava amarrado. Minha cabeça girava em meio à dor e pensamentos confusos. De repente, ouvi um choro próximo. "Olá!" chamei, minha voz saindo como um gemido molhado. "Por favor, não me machuque", sussurrou alguém. "Relaxa, ainda não vou te machucar." Era a voz de Charles, profunda, carregada de algo sinistro. De repente, ele tirou minha venda, e ali estava ele, coberto de lama, sorrindo como um maníaco. "Onde estamos?" perguntei, cuspindo sangue. "O que diabos está acontecendo?" Charles sorriu. "O cara voltou para ver se estávamos bem", disse com indiferença. "Só precisei fingir que estava morto até ele se aproximar. Aí eu o peguei. Você estava completamente apagado. Seu carro estava uma zona por causa da chuva. Então saí procurando uma caverna confortável para nos abrigar. E aqui estamos. E por que diabos eu ainda estou amarrado?" Questionei, a cabeça girando. "Não queria que nenhum de vocês saísse correndo. Não é seguro lá fora. Ainda bem que você tinha fita adesiva no porta-malas." Meu estômago afundou. O jovem amarrado ao meu lado gritou: "Por favor, nos deixe ir. A gente jura que não vai à polícia." Mas Charles o ignorou. Apenas juntou galhos e folhas no chão da caverna. Pegou um isqueiro e tentou acender o fogo. A madeira molhada demorou a pegar, mas quando conseguiu, ele se voltou para o garoto com um olhar perturbador. "O que você vai fazer com a gente?" perguntei, o terror tomando conta de mim. Charles riu. "Com você, nada. Você foi legal comigo. Mas esse idiota aqui..." O garoto gritou. "Você disse que ia me matar. Você não deveria ter mexido no meu carro." Charles respondeu. E então, sem aviso, agarrou o garoto pelo pescoço e empurrou seu rosto contra as chamas. O resto da história foi puro terror. E depois daquela noite, nunca mais parei para dar carona a ninguém. Caminhei por horas sob a chuva, meus passos pesados afundando na lama da estrada deserta. Cada som ao meu redor fazia meu coração disparar, o farfalhar do vento nas árvores, o estalo dos galhos quebrando sob meus pés. Mas o pior de tudo era o silêncio. Um silêncio pesado, carregado pelo medo de que Charles ainda estivesse por perto, me observando. Finalmente, vi os faróis de um caminhão cortando a escuridão. Hesitei antes de levantar o braço para pedir ajuda, lembrando do que havia acontecido comigo por confiar em um estranho. Mas eu não tinha escolha. O caminhoneiro parou, baixou o vidro e olhou para mim com estranheza. "Você tá bem, cara?" ele perguntou. Balancei a cabeça, sem conseguir falar de imediato. Eu estava encharcado, sujo de lama e sangue seco. Minhas roupas estavam rasgadas. Meu rosto provavelmente carregava a expressão de um homem que acabará de voltar do inferno. "Por favor, preciso de ajuda." O caminhoneiro franziu a testa, mas destravou a porta. Subi na cabine, sentindo um alívio momentâneo ao estar dentro de um veículo seguro. Ele me passou uma toalha e uma garrafa d'água, e só depois de alguns minutos de silêncio, voltou a falar. "O que diabos aconteceu com você?" Pensei em contar a verdade. Mas como explicar algo tão insano sem soar como um lunático? Quem acreditaria que um homem tentou me matar e queimou outro vivo em uma caverna no meio da tempestade? Fui assaltado, menti, minha voz soando fraca. Ele me lançou um olhar desconfiado, mas não insistiu. Me deixou na delegacia da cidade mais próxima, e mesmo enquanto relatava tudo à polícia, dessa vez sem omitir nada, senti que os oficiais não sabiam se acreditavam em mim. Fizeram algumas perguntas, anotaram meu depoimento e depois prometeram investigar a área onde eu disse que a caverna ficava. Mas eu nunca soube se encontraram alguma coisa. Aquele rosto, os gritos do garoto, o cheiro de carne queimada, nada disso me deixou desde aquela noite. Tentei seguir com a minha vida, mas as lembranças nunca se apagaram. E a cada vez que vejo um carro parado na estrada, um polegar erguido pedindo carona, algo dentro de mim se encolhe. Eu vi o que pode acontecer quando confiamos demais em estranhos. Nunca mais parei para ajudar ninguém. Durante meus 15 anos como caminhoneiro, vi muitas coisas estranhas. Às vezes,
Fico impressionado com a beleza da paisagem. Outras vezes, bem, há coisas que deixam marcas. Um ótimo exemplo são os postos de gasolina ou paradas para caminhões. Em um bom dia, podem ser lugares limpos e tranquilos, mas em um dia ruim, podem se transformar em um verdadeiro pesadelo. Uma vez, enquanto cruzava a Louisiana a caminho da Flórida para fazer uma entrega, passei por uma situação que nunca consegui esquecer. Eu estava dirigindo a noite toda e dormindo durante o dia, algo que sempre funcionou bem para mim, pois as estradas ficavam desertas depois da meia-noite. Para ser sincero, o trânsito nunca foi um grande problema, mas havia duas coisas que me preocupavam. Primeiro, encontrar um lugar para comer depois das 23 horas. Segundo, um bom banheiro. Naquela noite, o segundo problema foi o que realmente me incomodou. Já passava da 1h da manhã e eu começava a pensar que teria que parar na beira da estrada e me aliviar no mato. Mas, bem na hora em que achei que estava sem opções, vi uma placa indicando um posto da Shell a meio quilômetro dali. Perfeito, pensei. A placa dizia que havia uma área para caminhoneiros, então imaginei que encontraria um banheiro decente lá. No entanto, ao chegar ao posto, fiquei muito confuso. Normalmente, os postos da Shell são grandes e bem iluminados, mas aquele era pequeno e parecia meio abandonado. Não acreditei no meu azar e comecei a ter dúvidas se deveria parar ali ou seguir com o meu plano original de ir para a floresta. No fim, resolvi dar uma olhada mais de perto. Ao fazer isso, percebi que o posto estava fechado há pelo menos alguns anos. Mas eu estava com pressa, então decidi entrar mesmo assim. Estacionei meu caminhão na frente do que restava do estacionamento. Assim que saí, senti algo estranho. Era como se eu estivesse num filme de terror. Não havia uma alma viva por perto. A noite estava silenciosa demais, e um cheiro esquisito pairava no ar. Nenhum sinal de vida, nenhum funcionário, nada. Meus instintos gritavam que havia algo errado, mas eu estava apressado e tentei me convencer de que era apenas paranoia. Caminhei em direção ao posto, prestando atenção no chão para não pisar em nada estranho. Vi algumas manchas no asfalto que me chamaram a atenção, pareciam óleo derramado ou algo assim. Ignorei, achando que estava apenas exagerando. Segundos depois, cheguei à porta do banheiro. Assim que a abri, um fedor insuportável me atingiu como um soco no estômago. Fiquei parado, completamente paralisado, enquanto a náusea me tomava por inteiro, quase me fazendo vomitar o sanduíche de frango que comi no jantar. No entanto, eu precisava entrar, mesmo com aquela sensação horrível. Peguei o lenço que sempre carrego no bolso e o pressionei contra o rosto para tentar amenizar o cheiro. Respirei fundo algumas vezes. Com o coração disparado, abri a porta de novo. Assim que entrei, a realidade me atingiu como um furacão. No centro do banheiro, havia um corpo. Um homem, sem dúvidas, e pelo estado em que estava, dava para perceber que estava morto havia muito tempo. Não era preciso ser especialista para saber disso, pois o cheiro já dizia tudo. Era absolutamente nauseante, um fedor que só pode ser associado à decomposição. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. Saí correndo do banheiro em direção ao meu caminhão, mas precisei parar no meio do caminho para vomitar. Cheguei ao veículo com o coração batendo forte e o estômago embrulhado. Assim que consegui pegar meu celular, liguei para a polícia. Fiquei esperando, tentando me acalmar. Quando os policiais finalmente chegaram, contei tudo o que tinha visto. Eles entraram no banheiro e examinaram o corpo, mas, diferente de mim, pareciam bem tranquilos. Felizmente, depois de prestar meu depoimento, pude seguir viagem. Me senti aliviado, eu tinha entregas para fazer e o tempo não ia parar para mim. No entanto, alguns quilômetros depois, precisei encostar na beira da estrada para me aliviar no mato. A natureza não espera. Foi uma experiência curta, mas que vai ficar marcada na minha memória para sempre. Toda vez que penso naquele posto abandonado e no cheiro daquele cadáver, sinto uma vontade incontrolável de vomitar. E, não importa o quão longe eu esteja daquele lugar agora, nunca vou conseguir apagar essa imagem da minha mente. Nunca soube quem era aquele homem, nem o que aconteceu com ele. Só espero nunca mais ver algo assim pelo resto da minha vida. Meu nome é Nestor,
Tenho 29 anos e passei alguns anos morando em São Francisco a trabalho. Apesar de adorar a cidade, o custo de vida lá é absurdo e ficar longe da minha família e dos meus amigos começou a me afetar bastante. Então, quando encontrei um novo emprego perto da minha cidade natal, na Louisiana, não pensei duas vezes antes de pedir demissão e voltar para casa. Depois de empacotar minhas coisas no carro, me preparei para encarar uma viagem de mais de 3.000 quilômetros. Por trabalhar tantas horas, nunca tive tempo de explorar a Califórnia direito, então decidi aproveitar o trajeto, fazer algumas paradas e conhecer alguns lugares interessantes. Primeiro, fui visitar velhos amigos no sul do estado e explorei as praias de Los Angeles e San Diego. Passei alguns dias bem tranquilos antes de pegar a estrada novamente. Em determinado momento, parei em um posto de descanso no Arizona para abastecer e comer alguma coisa. Depois de usar o banheiro, enquanto voltava para o carro, notei uma van velha e desgastada estacionada por perto. Ela era branca, com faixas vermelhas e azuis. Dentro dela, havia um cara fumando. Ele parecia ser do tipo que vive vagando por postos de gasolina. Quando ele sorriu e acenou para mim, senti um arrepio na espinha. Aquele sorriso me deu uma sensação estranha, desconfortável. Então, apenas acenei de volta rapidamente e segui meu caminho. Naquela noite, me hospedei em um hotel em Tucson. Depois de fazer o check-in, voltei ao carro para pegar algumas coisas. No entanto, quando olhei para o estacionamento, senti meu coração quase parar. A mesma van velha estava ali. Sim, com as mesmas faixas vermelhas e azuis. E o mesmo cara esquisito dentro dela. Na hora, tentei me convencer de que era só uma coincidência, mas não conseguia me livrar da sensação de que talvez ele estivesse me seguindo. Fiquei inquieto, voltei para o quarto e decidi passar a noite ali para ver se tudo se acalmava. Na manhã seguinte, ao sair do hotel, me senti aliviado ao perceber que a van não estava mais lá. Segui viagem e fiz uma parada em Albuquerque para esticar as pernas e explorar um pouco a cidade. Havia um festival acontecendo no centro, com música ao vivo e uma atmosfera animada de festa. Passei um tempo aproveitando o evento, tentando deixar para trás aquela sensação estranha que havia sentido em Tucson. Mas, enquanto esperava na fila de um food truck de tacos, aquela mesma sensação de perigo voltou com força. Olhei ao redor. A uns 60 metros de distância, vi o mesmo homem da van. Ele estava encostado em uma árvore, me encarando fixamente. Na mesma hora, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Não podia ser coincidência. Esse cara estava realmente me seguindo. Sem pensar duas vezes, corri de volta para o carro, sentindo meu coração disparar. Assim que saí dirigindo dali, peguei o celular e liguei para os meus pais. Expliquei, desesperado, que um sujeito estranho parecia estar me perseguindo. Mas meu pai não levou a sério. Fica tranquilo, filho. Muitas pessoas pegam as mesmas estradas. Acho que você está sendo um pouco paranoico. Eu sabia o que tinha visto. Não podia ignorar a realidade assustadora de que aquele homem estava me perseguindo. Naquela noite, o medo de estar sendo caçado não me deixou dormir. Mesmo assim, continuei dirigindo e decidi que não deixaria o medo me dominar. Mas alguma coisa estava errada. Eu sentia que precisava estar preparado para o pior. Minha mãe, ao contrário do meu pai, ficou muito preocupada. Fique atento ao que está ao seu redor e mantenha o celular sempre carregado. Ela me alertou. Eles insistiram para que eu fizesse um desvio até a casa do meu irmão em Dallas, em vez de ir direto para a Louisiana. Depois de mais 6 horas dirigindo, precisei parar em um posto de descanso em uma estrada secundária. O cansaço estava me vencendo. Eu mal tinha dormido desde que percebi que estava sendo seguido. O lugar era deserto e mal iluminado. Assim que estacionei o carro, apaguei no volante. Mas, de repente, um barulho alto no vidro do motorista me despertou. Virei a cabeça e vi uma silhueta do lado de fora. No escuro, não conseguia distinguir quem era. Meu coração disparou. E para tentar me acalmar, acendi a luz interna do carro. Foi então que reconheci. Era ele, o mesmo cara da van branca. Na mesma hora, um nó de ansiedade se formou no meu estômago. Eu quase tive um ataque cardíaco. O homem sorriu para mim e ergueu a mão, como se pedisse para eu abaixar o vidro. Preciso de ajuda, ele disse.
Rapidamente, balancei a cabeça e gritei. Não. O rosto dele mudou na hora. De repente, ele ficou furioso e começou a socar o vidro do carro com força. Meu coração quase saiu pela boca quando ele tentou abrir a porta. Felizmente, todas as portas estavam trancadas. Então, ele puxou uma faca e sibilou. Abre essa porra agora. Entrei em pânico. Sem pensar, girei a chave na ignição e engatei a ré. Na mesma hora, o cara começou a correr atrás do carro, segurando a faca. Minha adrenalina estava a mil. Eu hiperventilava enquanto pisava fundo no acelerador e sumia daquele lugar horrível. Quando me afastei o suficiente, liguei para os meus pais novamente. Minha voz tremia. Eles ficaram chocados. Finalmente, entenderam que não era paranoia minha. Naquele momento, concordaram que eu deveria chamar a polícia. Mas, no fundo, sabíamos que seria difícil eles fazerem algo, já que o posto de descanso ficava no meio do nada e provavelmente não havia câmeras de segurança. Ainda faltavam umas 5 horas até a casa do meu irmão. Meus pais insistiram para que eu parasse na cidade mais próxima, que ficava a 1 hora dali. No dia seguinte, fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência. Passei todas as informações que consegui sobre o sujeito e a van. O policial anotou tudo e repassou à patrulha rodoviária. Mas, como eu já imaginava, disseram que não havia muito o que fazer. O cara provavelmente já tinha sumido. Apenas me alertaram para evitar estradas rurais e dirigir à noite. Por fim, cheguei a Dallas e contei tudo ao meu irmão e à minha cunhada. Meu irmão, texano raiz e amante de armas, me garantiu: se esse filho da puta aparecer por aqui, eu mesmo resolvo. Fiquei uma semana lá, tentando esquecer o que tinha acontecido, e então segui para a Louisiana. Felizmente, sem encontrar aquele homem de novo. Desde essa experiência aterrorizante, evito ao máximo viajar sozinho por longas distâncias. Toda vez que dirijo por estradas desertas, um frio na espinha me acompanha. O simples pensamento de que um estranho me seguiu por dias, do Arizona ao Texas, me apavora. O que realmente me assusta é imaginar quais eram as intenções dele, e o que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse conseguido escapar. A ideia de desaparecer sem deixar rastro nesses lugares me assombra. E, no fundo, eu sempre me pergunto: será que estou realmente seguro? Sempre tive um espírito aventureiro. Já viajei para quase todos os estados dos Estados Unidos e vi muita diversidade tanto na natureza quanto nas pessoas. Minha principal motivação para viajar é explorar. Então às vezes faço trilhas pelos montes rochosos, atravesso parques nacionais. Sempre que posso, me perco no deserto. Cresci na costa leste, então o deserto é algo novo para mim. E acabo aproveitando mais essas viagens do que as montanhosas. Já faço isso há alguns anos. Para ser honesto, nunca me aconteceu nada estranho no deserto, além da sensação de solidão. Meu momento favorito para dirigir no deserto é à noite, quando as estrelas iluminam a paisagem de uma maneira incrível. No entanto, há alguns meses, em uma dessas viagens, vivi algo muito diferente. Eu estava dirigindo pelo deserto do Arizona enquanto o crepúsculo desaparecia rapidamente, pintando o céu com cores vivas. O pôr do sol tornava tudo mágico. Decidi acampar no carro porque adorava a sensação de estar completamente sozinho naquele lugar. Normalmente, levo meu cachorro comigo, mas meus pais estavam me visitando, então, dessa vez, aproveitei a solidão. Quando a noite caiu, fiquei em dúvida se deveria acampar ou seguir dirigindo para casa. Achei que meus pais gostariam de me ver. Como estava a apenas 1 hora de distância, decidi continuar. Se você já esteve no deserto do Arizona, sabe que não é incomum ver cavalos e outros animais à beira da estrada. Por isso, enxergar figuras no meio do nada não era algo tão estranho. Mas, quando estava a cerca de 45 minutos de casa, vi algo diferente. Com o farol autoligado, parecia uma pessoa. Pensei em parar para ver se precisava de ajuda, porque sou esse tipo de pessoa generosa. Mas, conforme me aproximei, percebi que a figura não se movia. Ele estava simplesmente sentado ali, imóvel, olhando para o chão. Tudo bem, tentei dizer. Não houve resposta. O sujeito parecia mal vestido e estava extremamente pálido. No entanto,
Estava surpreendentemente bem barbeado, o que achei estranho. Quanto mais o observava, mais percebia o quão incrivelmente magro ele era. Fiquei ali no carro, sentindo que precisava garantir que ele estava bem. Mas ele sequer piscava. Depois de um tempo, vi sua mandíbula se mover. Preciso de um pouco de água, ele disse, com uma voz profunda e estranha, como se não fosse deste mundo. Não sei explicar, mas havia algo esquisito no tom dele. Espera, posso te ajudar? Respondi, sentindo um desconforto no ar. Saí do carro para pegar uma garrafa de água no banco traseiro, ainda me sentindo inquieto. Mas, antes que pudesse lhe entregar qualquer coisa, um arrepio percorreu minha espinha. O homem tinha sumido. Entrei em pânico. Não sabia para onde ele tinha ido. Então fechei rapidamente a porta do passageiro e olhei ao redor. Foi então que ouvi um barulho vindo de trás de uma rocha, a uns 3 ou 6 metros da estrada. Um homem saiu de trás da pedra. Mas, para meu horror, não era o mesmo cara. Este parecia completamente insano, com uma expressão no rosto que fez meus cabelos se arrepiarem. Ele segurava algo na mão. De repente, começou a correr na minha direção. Naquele momento, meu coração disparou e um grito silencioso de alarme ecoou na minha mente. Sem pensar, corri de volta para o carro, mas a adrenalina estava nublando meu raciocínio, e eu sabia que precisava sair dali antes que aquele lunático chegasse mais perto. A sensação de perigo era real, e eu não estava disposto a ficar para descobrir. Então, pulei para dentro do carro e arranquei pela estrada, tomado pelo pânico. Olhando pelo retrovisor, percebi que havia mais deles. Talvez 5 ou 6 figuras emergindo de trás das pedras. Eles estavam parados, apenas me observando enquanto eu acelerava. Não tinha a menor intenção de diminuir a velocidade, nem um pouco. Na verdade, teria ficado feliz se um policial tivesse me parado naquele momento, só para me sentir mais seguro. Quando me senti mais tranquilo, tentei colocar uma música para relaxar. No entanto, ao dar uma última olhada no espelho retrovisor, meu sangue gelou. Fiquei em choque ao ver o homem a quem eu havia oferecido água sentado no banco de trás do meu carro. Seus olhos não estavam apenas me encarando. Era como se ele estivesse escaneando minha alma. Pisei no freio. Meu choque foi tão grande que me impediu de gritar ou me mover. Então, ele começou a sorrir e seu rosto se transformou em uma máscara cadavérica. Logo você será um de nós, ele disse, erguendo uma faca. Sem pensar 2 vezes, abri a porta e me joguei para fora do carro. Naquele instante, ouvi a porta traseira se abrir. Aquele cara era rápido, como um predador, e eu sabia que não teria muito tempo para fugir. Está pronto? Ele perguntou, com aquela voz profunda, se aproximando rapidamente. Tudo estava escuro, e eu não tinha ideia de para onde correr. Sentia-me encurralado, mas, num golpe de sorte, vi faróis se aproximando. Estavam a poucos metros do meu carro quando, de repente, o som dos passos atrás de mim sumiu. Me levantei e fiz sinal para o veículo que se aproximava. Graças a Deus, o motorista, que se apresentou como Edward, parou. Depois que expliquei o que havia acontecido, ele tentou chamar a polícia, mas não havia sinal no deserto. No entanto, ele concordou em me seguir até em casa, só por precaução. Ele tinha uma arma, o que me deu um pouco mais de segurança. Após cerca de 35 minutos dirigindo, chegamos à minha casa. Agradeci a ele do fundo do coração. Assim que entrei, corri para checar o banco traseiro do meu carro, para ver se aquele lunático tinha deixado algo para trás. Felizmente, nada tinha sido mexido. Todas as minhas coisas estavam intactas. Mas então notei um pedaço de papel em cima da minha mochila. Peguei e abri. O que li me deixou paralisado. Você não está seguro. Logo você será um de nós. Um arrepio percorreu meu corpo. E, de repente, ouvi passos perto do carro. Pulei de susto. Naquele momento, minha mãe apareceu bem na frente do veículo. O que foi? Ela perguntou, com um olhar preocupado. Entrei em casa rapidamente e não contei nada aos meus pais. Provavelmente, eles nem acreditariam em mim. Mas, depois que foram embora, decidi que precisava ligar para a polícia e relatar o que havia acontecido. Enquanto estava no telefone,
Meus pais interromperam a ligação. Ah, a propósito, um cara veio te buscar há uns 20 minutos, minha mãe disse. Quem era? Perguntei, alarmado. Não sei, um sujeito magro, com uma voz muito profunda. Ele não falou muita coisa. Só me entregou esta carta para você. Meu coração disparou. Peguei o papel das mãos dela e o abri. Sabemos onde você mora. Meu estômago afundou. Liguei para a polícia novamente. Eles investigaram tudo por um bom tempo, mas não encontraram nenhum rastro de alguém na região onde eu havia parado. Desde então, instalei um sistema de segurança em casa. Não tive mais problemas e rezo para que continue assim. Ainda estou tentando deixar aquela noite para trás, mas a lembrança me assombra. E, para ser sincero, ainda não me sinto seguro. Eu sou uma garota de 22 anos. Para ser sincera, nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Cresci em Ohio e preciso dizer que aquela noite foi uma das mais aterrorizantes da minha vida. Desde então, tenho muita dificuldade em dirigir sozinha depois do anoitecer. Dito isso, a história começa quando minha família e eu estávamos nos mudando de um subúrbio bem conhecido para uma pequena cidade rural. Meus pais nunca gostaram da vida urbana. Ambos cresceram em fazendas no sul. Agora que estávamos todos juntos, decidiram que era o momento certo para voltar às raízes. Eu sou a mais nova de 4 irmãos. Como fui a última a me formar, meus pais acharam que era a oportunidade perfeita para um novo começo. A cidade para onde estávamos nos mudando ficava a apenas 45 ou 50 minutos da nossa casa. Ou melhor, da casa que tínhamos nos últimos anos. Então, em vez de fazer a mudança de uma vez só, eles decidiram que seria melhor carregar nossas coisas aos poucos, a cada 2 dias. Achei que essa era uma decisão inteligente, mas isso também traria alguns problemas. Normalmente, a estrada era bem reta, e eu já havia percorrido aquele caminho várias vezes, então estava confortável dirigindo naquela noite, até que tudo começou a dar errado. Era uma noite quente de verão. Sim, Ohio tem invernos frios, mas os verões podem ser insuportáveis, e o ar-condicionado do meu carro já estava quase parando de funcionar. Por isso, eu dirigia com as janelas abertas, aproveitando a brisa da noite. Já passava das 20 horas quando decidi visitar alguns amigos no bairro antes de sair. Não sei exatamente que horas eram quando fui embora, mas já estava bem escuro. O fato é que ficou tarde, e, no caminho, vi pouquíssimos carros, talvez uns 10, no máximo. Quando cheguei mais ou menos na metade do trajeto, encontrei um cruzamento. À direita, havia um posto de gasolina. À esquerda, um rio. A rodovia tinha 4 faixas, e eu estava na da direita porque precisaria virar mais à frente. Até aquele momento, tudo parecia normal. Isso até eu parar no semáforo vermelho. Eu estava com o braço apoiado na janela do motorista, ouvindo Nirvana enquanto esperava o sinal abrir. Foi quando um carro parou na faixa ao lado, bem próximo a mim. Era um Dodge Charger vermelho brilhante, com uma faixa preta. Percebi sua presença porque, enquanto eu cantava, comecei a ouvir vozes. Mas não eram vozes comuns. Havia 2 caras dentro do carro, claramente brincando e rindo. Um momento depois, um deles começou a se inclinar para fora da janela do passageiro e sorriu para mim de um jeito que me fez sentir desconfortável. Eles nem precisaram dizer nada para eu entender que estavam falando comigo. O olhar do cara me deu arrepios desde o primeiro instante. Mesmo com o calor, decidi fechar a janela. Depois, olhei fixamente para frente, pensando que, se eu não fizesse contato visual, talvez eles perdessem o interesse. Mas logo percebi que isso não funcionaria. Um barulho na porta me chamou a atenção. O carro deles estava muito perto, e um dos rapazes começou a bater na minha porta com os nós dos dedos, enquanto o outro assobiava para mim. Era aquele assobio irritante que muitas garotas já ouviram, e a situação já estava me deixando com raiva. No entanto, eu sabia que era tarde, que estava sozinha e que a melhor opção era não reagir. Então, fiquei parada, olhando para o semáforo, torcendo para que ele finalmente mudasse e me desse a chance de escapar daqueles 2 idiotas. Sei que parece estranho, mas às vezes esses semáforos antigos demoram uma eternidade para abrir. Lembro-me de ter que dar ré e avançar um pouco para ver se ele ativava.
Mas nada. Eu estava presa ali. E aqueles caras continuavam rindo e brincando, como se assediar uma garota fosse a coisa mais divertida do mundo. Naquele momento, minha cabeça se encheu de pensamentos assustadores. Me perguntei se deveria sair do carro ou simplesmente ficar ali e esperar. Eu já havia aprendido técnicas de autodefesa, mas meu instinto às vezes é simplesmente congelar. Além disso, eu não fazia ideia do que esperar deles. A última coisa que eu queria era que pensassem que eu estava interessada. Mas eles não iam desistir. Eu não dei nenhum sinal de que queria conversar, mas isso só parecia deixá-los mais animados. Então, o cara que estava com a cabeça para fora da janela finalmente falou: "Ei, gata, quero uma carona? Entra aí. Vamos te mostrar o que é se divertir de verdade." O outro riu e acrescentou: "Vai, entra. A gente não vai te machucar. Só queremos te conhecer melhor." Senti uma mistura de nojo e medo. Não aguentei mais. E o maldito semáforo ainda estava vermelho. Naquele momento, me preparei para cometer minha primeira infração de trânsito e avançar o sinal. Mas hesitei ao lembrar que havia câmeras de segurança por toda parte. De repente, vi que o cara que estava na janela saiu do carro e começou a andar na direção da porta do passageiro do meu lado. Ele tentou abrir a porta. Foi aí que eu entendi o quão vulnerável estava. Eu estava presa. Se tentasse correr para o posto de gasolina, teria que cruzar o caminho deles. E minha mente simplesmente parou de funcionar. O medo me dominou completamente. O cara continuava puxando a maçaneta e eu fiquei paralisada. Meus pés não obedeciam e a sensação era como se eu estivesse presa por uma parede invisível. Segurei o volante com tanta força que minhas mãos ficaram dormentes, como se aquilo fosse me proteger. Então, ele percebeu que as portas estavam trancadas. Começou a bater com força no vidro. O som era horrível, e eu tive certeza de que o vidro quebraria a qualquer momento. Meu coração disparou quando ouvi um estalo. O vidro tinha rachado. E então, ele cuspiu na minha janela. O nojo e o pavor se misturaram de uma forma que não consigo descrever. Não sei de onde veio a coragem, mas, quando percebi que ele estava prestes a levantar o braço de novo, talvez para quebrar o vidro de vez, a adrenalina tomou conta de mim. Sem pensar, pisei fundo no acelerador. O sinal ainda estava vermelho, mas eu não podia esperar mais. Aquela era a minha única chance de escapar. Depois eu daria um jeito na multa. Quando olhei pelo retrovisor, meu coração gelou. Os dois estavam parados ali, olhando para mim. Um deles segurava algo na mão. Eu não queria nem imaginar o que poderia ser, mas essa dúvida só fez minha ansiedade piorar. Dirigi até em casa com o coração na boca, tentando conter as lágrimas. Quando cheguei, apenas meu irmão mais velho estava lá. Meus pais têm um restaurante e costumam ficar até tarde no trabalho. Ele tentou me acalmar, mas foi inútil. A adrenalina ainda corria pelo meu corpo e eu não consegui dormir nada naquela noite. O pior de tudo foi pensar em como aquilo poderia ter acabado. Nunca passei por nada tão assustador novamente, mas aprendi minha lição. Agora, sempre escolho rotas alternativas para evitar aquela estrada. Não quero, nem por descuido, correr o risco de passar por algo assim outra vez. Dirigir sozinha à noite nunca mais foi a mesma coisa. Sempre olho pelo retrovisor, me perguntando se alguém pode estar à espreita, escondido na escuridão.